Bom, bem-vindos todos que estão aqui ao vivo, quem está online e quem vai estar assistindo parte dessa aula um pouquinho mais para frente no YouTube. Nós estamos numa semana com grande poder de cura, porque o personagem que representa uma parte de cada um de nós é o patriarca Abraão, Avram Ravino, e a matriarca Sara, Sarai Meno, e esse casal que transformou a história da humanidade. E durante a leitura dessas porções em que eles aparecem, mais do que conhecer a história, os detalhes da história, para onde eles foram, o que é que aconteceu, mais do que tudo isso, aqueles que estudam Cabala querem o quê? Conseguir encontrar chaves que vão abrir dentro do seu ser um potencial para encontrar a cada dia uma aproximação com uma perfeição. Nós fomos criados como humanidade, se a imagem do Criador, nós somos criados para alcançar essa imagem como a dele. A gente pensa no Criador e a gente pensa num ser perfeito. Mas quando a gente pensa na humanidade em si, ou mesmo quando a gente olha para nós, ou a gente vê o nosso cotidiano, qual é a percepção que a gente tem? E aqui aquela máxima que os cabalistas sempre falam, que a nossa percepção altera a realidade. A física quântica hoje já colocou isso como algo provado. Então, a ciência já admite que o olhar do observador muda o resultado da experiência. Muito importante a gente pensar nisso, porque a percepção, a minha percepção, vai mudar o resultado. Como está a minha percepção? Então, é muito importante eu estar alerta para entender como é a minha percepção da realidade, porque se eu, dentro do meu ser, estiver pensando, manifestando uma lógica, pensamentos que não são aqueles que vão me conduzir para esse lugar da perfeição, porque a gente pensa na perfeição, a gente pensa, olha, um objetivo de ser feliz, de ter paz, de ter prazer, de não adoecer, de poder lidar com todos os assuntos, de ser reconhecido. A gente no Feng Shui fala, né, o homem afortunado que tem todas as áreas da sua vida equilibradas, família. Quando a gente está numa situação dessa, a gente fala, ai, quem está nesse lugar, a percepção da realidade é perfeita, porque ele já tem tudo. Mas o fato é que pessoas, às vezes, têm tudo isso que a gente considera como as condições para atingir essa perfeição ou facilitadoras dessa perfeição, e ainda assim as pessoas não se sentem plenas. Muitas pessoas têm uma percepção que as conduz para um lugar que consegue enxergar somente um conflito, uma guerra. E isso acaba colocando essas pessoas num lugar de desespero, num lugar de falta de esperança, num lugar em que acreditar que a luz está por trás de certas atrocidades fica difícil de aceitar, muito difícil de aceitar. E aqui é algo que está muito ligado ao signo de Escorpião, que nós estamos aqui vivenciando e que a gente precisa reverenciar. Porque só a energia de Escorpião, quando a gente pensa na palavra Akrav, que quer dizer escorpião em hebraico, a primeira letra e a segunda letra, então o Aleph e o Bet, se eu fizer a soma das duas, dá 72.
72, que no mesmo momento a gente pensa nos 72 nomes. Então, eu falo, puxa, esse nome tem um lado que me liga a caminhos muito sagrados. E quando eu penso nas duas letras do meio, eu acabo chegando à palavra car, quer dizer frieza. Eu acho que a gente falou sobre isso na semana passada, ligeiramente. Então, eu estou falando sobre algo muito sagrado e, ao mesmo tempo, eu estou falando de um distanciamento, de uma frieza. Estou falando de dois opostos. E unindo esses dois opostos, eu vou falar uma palavra que é a essência do escorpião, que se chama uma característica que se chama integridade. Para o escorpião, ser íntegro é a coisa mais importante que pode existir. O que significa ser íntegro? Cada um aqui pode agora, antes de eu responder, pensar dentro de si o que é integridade. Será que integridade é ética? Será que se eu for uma pessoa ética, eu sou uma pessoa íntegra? Será que eu sou uma pessoa que sempre falo a verdade? Garante que eu sou uma pessoa íntegra? São questionamentos que a gente não para muito para fazer. Mas estes questionamentos, as respostas desses questionamentos, naturalmente, elas existem dentro do escorpião. Porque aqui também nós vamos pensar que a gente tem a influência de dois planetas. Um é o planeta Marte, que dá uma força para fazer a mudança e a transformação através de uma guerra. Pode ser uma guerra interna ou pode ser uma guerra externa. Mas vamos aqui entender que a guerra interna se apresenta 25 horas do dia. E agora mais do que nunca. Escorpião. Além disso, a gente vai pensar de novo no Plutão, porque eu acho que sempre vale a gente trazer essa influência e pensar, lá na mitologia, pensar no deus Hades, aquele que cuida do inferno. Quem é o ser que consegue entrar lá no inferno com uma frieza para poder olhar para o sofrimento, para poder olhar para a verdade ou para a mentira e ainda assim continuar íntegro? Só o escorpião. E esse mês, nós todos somos escorpião. Vocês podem entender que muitas pessoas só falam a verdade e, infelizmente, não são íntegras. Por quê? Porque elas não estão dentro da verdade das suas palavras, seguindo um caminho que é verdadeiro para ela mesma. Aquela pessoa que está seguindo com a manada para cultivar nesses dois opostos. Porque o escorpião, ele tem a possibilidade de conseguir estar no inferno e conseguir chegar no limite da purificação. Então, como que eu posso, numa palavra, a cravo, escorpião, ter dois sentidos tão opostos? A frieza e, ao mesmo tempo, essa possibilidade de cura. A frieza permite eu conseguir complementar Hades, Plutão, com um poder de transformação ligado a Marte. Então, quando eu olho para essas duas letras aqui, e eu estou vendo Dalet e Nun, é como se eu tivesse nesse mês abrindo um portal através da letra Dalet, que a letra Dalet é um portal, e esse portal conseguisse entregar para mim um potencial de revelação como em nenhum outro momento. Porque o meu coração, ele tem uma força que dá frieza, um sangue frio, para eu poder olhar para o sofrimento e conseguir entender da onde vem a causa desse sofrimento.
eu tenho aqui o elemento água, que é o que traz a sensibilidade, mas ao contrário de Câncer e ao contrário de Peixes, que se magoam, que se fragilizam em qualquer momento de sentimento, o Escorpião tem essa firmeza de estar na guerra. Ele quer ser vencedor, mesmo que ele tenha que matar a si próprio para ganhar essa batalha e ser íntegro com ele mesmo. Percepção era a palavra, lembrei. A percepção da realidade. O Escorpião abre para nós a possibilidade de uma nova percepção da realidade. Para eu poder olhar para tudo que está acontecendo hoje, por exemplo, uma guerra, como a guerra que está acontecendo em Israel. E talvez pensar que quem está criando essa guerra não é Israel e um povo muçulmano de um grupo extremista. Eu posso olhar para esse conflito e eu vou, dentro do meu ser, procurar um lugar que cria essa guerra. E Abrão e Sara trazem o que para nós? Eles trazem para nós uma revelação, porque Vaierá fala sobre uma revelação. Ele fala sobre essa revelação, dessa percepção de eu conseguir enxergar além. Existe sim a causa e efeito, mas eu posso entender, numa perspectiva ainda muito maior, a causa e efeito de tudo aquilo que acontece na minha realidade, mas conseguir enxergar com misericórdia. É um conceito divino completamente diferente. E eu quero hoje, durante esse nosso encontro, trazer para vocês a experiência divina desse casal, para que cada um de nós possa abrir essa possibilidade de perceber, além de fazer julgamentos sobre uma justiça. Esse é o culpado, esse não é o culpado. Esse é o certo, esse não é o certo. Porque o que acontece? Nós não falamos de integridade? Eu não preciso nem perguntar para ninguém aqui. Será que as nossas leis são 100% justas, corretas? Será que a lei estabelece 100% da justiça? Um advogado que precisa defender o seu interesse vai dizer: ah, sim, as leis, o que está sacramentado pela lei é o correto e ponto. Ok. Mas nós somos cabalistas, a gente quer ir um pouco além. E aí a gente sabe que as leis que determinam o nosso universo são as leis espirituais de causa e efeito. Acontecem decretos, acontecem julgamentos, acontecem. Mas eles acontecem porque nós vivemos pautados, seguindo as leis da nossa ignorância. E a partir das leis da nossa ignorância, a gente erra achando que está acertando, a gente acerta achando que a gente está errando. E aquilo que é certo, a gente não tem tempo de fazer. A gente não tem tempo de colocar o nosso foco em momentos para conseguir manter o nosso equilíbrio, assim como fez Abrão e Sara. Nós queremos, a todo custo, manter uma situação de tranquilidade. Mas, se a gente lembrar da semana passada, Lech Lechá, o Criador chega para Abraão e fala: sai. Mas ele não fala simplesmente sai, ele vai fazer Abrão e Sara muitas viagens, vão até o Egito, voltam, vêm para cá, passam por guerra, vai para lá, vão fazer uma super aventura. E ainda assim eles estão se movimentando. E o incrível é que quando a gente pensa em Lech Lechá, não é simplesmente sai e anda, é vai
a ti. Então, essa viagem eu vou fazer dentro do meu ser. Cada ida eu vou descobrir em cada passagem, em cada passo, uma nova manifestação de um ser que eu preciso descobrir. E que neste mês de Escorpião eu tenho um olho de águia para conseguir enxergar. Primeiro, na história literal, o que vai acontecer essa semana em Vaierá. Essa palavra Vaierá quer dizer revelou-se, revelação. Nesse momento da história, Abraão, no terceiro dia depois da sua circuncisão, ele está sentado na sua tenda e ele tem ali uma visão, uma experiência em que o Criador se manifesta para ele como nunca. E a Torá fala sobre a temperatura, que estava muito quente. A gente entende que a Torá não é livro de... Mas ele está sentindo aquele calor, justamente porque ele está tendo uma revelação divina. Ele nem está tendo isso, e ele está no terceiro dia após a circuncisão, que é o dia que se fala que é o mais dolorido. E ele olha, ele está na porta da tenda. Por que ele não está na sombra? Ele está na porta, como se ele estivesse procurando alguém. E aparecem 3 homens que nós, ano após ano, a gente já sabe que esses 3 homens são 3 anjos, mas ele não sabe que são os anjos. Um é o arcanjo Miguel, que vem trazer a notícia de que ele vai ter o filho dali a 1 ano. O outro, o arcanjo Rafael, que vai trazer justamente a cura para o assunto da circuncisão, e o arcanjo Gabriel, que vem trazer o anúncio de que Sodoma e Gomorra, onde estava o seu sobrinho Lot, irá ser destruída. Então ele tem que pedir os mensageiros que vão até Lot para resgatar a família de Lot dessa destruição. Ele sai correndo. No momento que ele vê esses seres, ele sai correndo, com dor, sem dor. Ele sai correndo. E ele sai correndo, ele volta, ele chama essas pessoas para estarem com ele. Ele corre para Sara, ele corre para pegar o cordeiro, ele corre para falar para os. Ele tinha serviçais. Abraão era muito rico. Por que ele não pede para os serviçais fazerem isso? Porque ele sai correndo. Por quê? Esse é o começo. Por que é que Por que é tão necessário esse servir? Por que ele, se está tendo aqui uma mensagem divina com Deus, depois que ele tem essa mensagem, por que é que ele para e vai fazer uma atividade qualquer? Qual é a percepção que ele está tendo? E se a gente se baseia nele para conseguir abrir a chave de Hesed dentro de nós, como é que nós vamos conseguir entrar dentro dessa consciência inovadora? Porque Abraão trouxe uma consciência inovadora. Porque até Abraão, se a gente pensar, como nós estamos aqui no Gênesis, a gente está no começo, ainda é fácil a gente olhar. Se a gente pensar naqueles que vieram antes de Abraão, nenhum deles trouxe uma condição de poder transformar decretos nessa situação das leis de causa e efeito. Como assim? Abraão trouxe uma consciência de Deus e do divino como ainda não havia sido manifestado na Terra. A gente entende que Abraão é o pai do monoteísmo, que significa o quê? Ele é o pai de todas as religiões.
ele é o pai, ele é a figura que trouxe, sim, leis de causa e efeito, mas leis de causa e efeito baseada em Hesed, na misericórdia. Antes de Abraão, ninguém tinha manifestado isso. Isso transformou a humanidade e transforma cada um de nós quando a gente consegue colocar a nossa perspectiva dentro dessa consciência. Nós vamos olhar para dentro de cada um de nós e nós vamos pensar aonde é que eu estou errando. Qual é o processo de techuvá que eu deveria fazer e eu não fiz? Porque eu preciso limpar as águas do meu ser. Nós vamos, no final de semana, no Congresso, tá falando. As águas do nosso ser estão contaminadas. Essa letra Nun, ela ajuda a mergulhar nessas águas contaminadas. Nós vamos falar sobre a Atlântida. O que aconteceu com a Atlântida? A Atlântida foi embora junto com o dilúvio. E seres de luz, entre eles, Moshe Rabbeinu, ficaram nadando nessas águas até o momento que eles apareceram. Porque o que acontece? A história de Abraão e Sara já são o primeiro passo na história do Êxodo. Eles são a semente da história do Êxodo. Porque é a semente da nossa libertação da morte, que começou a fazer parte do nosso ser físico através da serpente. A gente se contaminou com a morte, a dor, a inveja, a doença, o egoísmo. Abraão está mostrando para nós que se a gente conseguir fazer o retorno, a limpeza, se aquilo que a gente recebe, antes de eu explodir, eu consigo amarrar o meu julgamento e pensar, por que isso está acontecendo comigo agora? Se está acontecendo, tem um porquê. Não é o outro culpado, não. Eu preciso aprender alguma coisa aqui. Na semana passada nós falamos, nós não estamos na vida para ser vencedor ou perdedor. Nós estamos na vida para passar pelos momentos de aprendizado e subir num processo de evolução. Tanto faz quem ganhou, quem perdeu. O que interessa é a missão da alma. Como eu posso fazer a missão da minha alma se eu ficar o tempo todo querendo a condição do ganhar e perder? Vira a guerra que está acontecendo de tudo que é lado aqui no planeta. A gente tem que mudar o foco. Pelo menos nós, que temos o acesso a uma sabedoria espiritual que tira essa consciência. Abraão e Sara, nesta semana, estão entregando a revelação para nós. Como é a forma de eu sair do desespero? Colaborando. Eu estou no desespero? Caramba, eu preciso parar o que eu estou fazendo, igual a ele. Independe a dor, independe a situação. Eu preciso parar e eu preciso colaborar com outra coisa fora do meu ser. Quando eu faço isso, eu alcancei o segredo. Essa é a grande revelação que Abraão está entregando para nós nessa semana. Assumir a responsabilidade total por tudo. Abraão, quando fez a circuncisão, ele está assumindo a responsabilidade por algo que faz parte, que a gente carrega, o pecado de Adão e Eva, essa contaminação pela falta da responsabilidade. Quando Adão recebeu o questionamento do Criador, onde você está, Adão? Ah, foi ela. Ele jogou a culpa na Eva. Chega, a gente precisa assumir a responsabilidade, mas ele está entregando para nós esse facilitador, que é a dica. Está sentindo pressão? Para o que está fazendo e vai colaborar com o outro. E aí a gente está criando
essa cápsula de proteção que vai receber a luz, Or de Chokhmah, a luz da sabedoria. Essa é a maior sabedoria, a mais simples, a sabedoria que já era falada pelo nosso Mestre Jesus, amar ao próximo como a ti mesmo. Não faça para o outro aquilo que você não quer que faça para você. Ponto final. Você quer que comprem briga com você? Você quer entrar em guerra? Não, eu não quero. Então não entra. É isso. Obrigada, gente. Muito obrigada. É uma semana de muita cura. No próximo final de semana, eu vou estar acendendo as velas da Shabbat lá no Congresso. Quem estiver no Congresso vai estar presente. Quem não estiver no Congresso vai estar presente também. Vamos usar todo o nosso direcionamento e foco para se mobilizar, para fazer ações para o outro. Vamos lembrar que guerra de extermínio, ó, tá vindo agora. Guerra de extermínio, a rainha Esther e Mordecai passaram. Daqui a pouquinho nós vamos estar em Purim. Uma situação que infelizmente se repete. E qual foi a mensagem da rainha Esther para Mordecai quando veio o decreto de Haman? Fale para os judeus colaborarem um com os outros. Cada um, vamos fazer jejum, vamos meditar e vamos colaborar um com o outro. Colaborando um com o outro, a gente consegue cancelar o decreto antes que ele caia sobre nós. E é isso que a gente precisa fazer agora. Leitura do Zohar, maravilhoso, meditação, maravilhoso, e mais do que tudo, vamos estar unidos com aqueles que têm o mesmo propósito que nós. Gratidão e shalom.